Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nesta oportunidade. Amém. Eu vos convido a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2. Eu tenho pregado nesta carta, nós já vimos o capítulo de número 1, eu já havia pregado no capítulo 2, versículos 1 a 10, e hoje nós veremos o capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Eu lerei, os irmãos acompanham com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Façamos uma oração. Santo Deus e grandioso Pai, nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar neste momento, nos concedendo iluminação e discernimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e que não venhamos apenas compreendê-la, mas guardá-la em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. E que assim, pela Tua palavra, sejamos edificados, alimentados, fortalecidos, consolados, bem como confrontados, Senhor. Sê conosco, ó Pai, é em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, por conta da queda de Adão no Jardim do Éden, o ser humano caiu em pecado. E a partir do momento que o ser humano caiu em pecado, ele se tornou separado de Deus, filho da ira, distante do Senhor. Grande foi a distância que o homem ficou depois da queda em Adão. O homem estava morto espiritualmente e agora levaria sobre si todas as maldições e consequências do pecado. De maneira que nós podemos ver essa condição do homem na seguinte ilustração. Imagine uma grande cratera. De um lado da cratera está Deus e tudo aquilo que ele representa. O seu amor, a sua bondade e a sua santidade. O seu reino de paz, o seu reino de glória. Do outro lado da cratera está o homem em estado de queda e de pecado, separado de Deus e impossibilitado de ir até Deus. O homem não pode traspassar aquela cratera, porque não há nenhuma ponte até Deus. E o homem por si só não pode fazer nada. Então grande é a distância que há entre Deus e o homem em seu estado de pecado. Grande é a distância que há
entre Deus e o homem pecador. Mas Deus, como nós bem sabemos, se compadeceu do homem. Ele olhou para aquela condição em que o homem se encontrava e decidiu que iria salvá-lo. Decidiu que iria fazer algo para que fosse possível que o homem traspassasse aquela cratera e chegasse até Deus. Então Deus estabeleceria uma ponte entre ele e a sua criatura, entre ele e o homem caído. E essa ponte, como nós bem conhecemos, se chama Cristo, o Filho de Deus. Deus enviou Cristo, o seu Filho, até aqueles seres humanos pecadores e caídos, para os redimir e para os salvar, para trazê-los para perto de si. Foi isso que ele fez, para que Cristo fosse enviado até nós, morresse em nosso lugar, pagasse a nossa dívida e nos reconciliasse com Deus, nos reconciliasse com o Senhor. O ser humano sem Cristo, portanto, se encontra debaixo da maldição do pecado e, por conta disso, sofre de todas as mazelas do pecado, seja a dor, a morte, doença, choro e sofrimento. E não tem um consolo, não tem a paz e o amor que vem de Deus. As pessoas pensam que podem chegar até Deus por qualquer caminho. Mas não é assim. Famosa é a frase que nós ouvimos por aí: todas as religiões salvam, ou todas as religiões levam a Deus. E a verdade é que isso é um grande engano. Somente quem nos salva é Cristo. Somente quem pode ir até o ser humano pecador e o salvar e o tirar do lamaçal do pecado é Cristo. A única religião verdadeira é o cristianismo, em que nós temos o Deus que se fez homem, que se encarnou, que viveu entre nós e nos salvou pela sua graça e pelo seu amor. Portanto, todas as demais religiões, todos os demais caminhos não passam de engano e não levam a Deus. O ser humano pode tentar ir até Deus de qualquer forma, ou de todas as formas. Se não for por meio de Cristo, jamais chegará até Deus. Até porque é Cristo quem vem a nós para nos salvar. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E enquanto o ser humano tentar chegar até Deus por qualquer outro caminho, ele irá se frustrar. Ele não encontrará nada, além de sofrimento e além de condenação. É justamente sobre isso que o nosso texto trata, de Cristo como nosso mediador, como aquele que é o único capaz de nos unir com Deus, de nos reconciliar com Deus, de nos ligar até o Senhor. Sendo assim, meus irmãos, nós meditaremos no seguinte tema, na seguinte proposição: Cristo, o mediador, nos reconcilia uns com os outros e com Deus. Primeiro ponto: reconheça a sua condição antes de Cristo. Versículo 1 e versículo 12. Segundo ponto: desfrute da reconciliação operada por Cristo. Versículos 13 a versículo 18. E terceiro ponto: se alegre por fazer parte da família de Cristo. Versículo 19 a versículo 22. Sendo assim, meus irmãos, vamos para o nosso primeiro ponto: reconheça a sua condição antes de Cristo. No primeiro capítulo dessa carta, Paulo fala primeiro sobre todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, seja a predestinação, a adoção, o amor do Pai, o perdão dos nossos pecados, o selo do Espírito Santo e outras coisas. Tudo isso nós só temos por conta de Cristo Jesus. E em seguida, ainda no capítulo 1, versículo 15 a versículo 23, Paulo ora pelos crentes de Éfeso para que Deus os ajude a compreenderem quais são as bênçãos que eles têm em Cristo Jesus, a fim de que eles desfrutem dessas bênçãos em sua vida e caminhada cristã. E no texto anterior, ao que nós veremos hoje, no capítulo 2, versículos 1 a 10, Paulo fala da condição do ser humano pecador, seja judeu ou gentio, sem Cristo Jesus. E qual condição é essa? De morte em seus delitos e pecados.
E aí, logo após, Paulo então apresenta o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, que é pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, é um dom de Deus. A semelhança do que ele faz no versículo 1 ao versículo 10, ele também faz aqui no versículo 11 ao versículo 22. Mas aqui ele se dirige principalmente aos gentios. Nós devemos nos lembrar que a igreja de Éfeso era composta por judeus e gentios. E havia grande disputa entre eles ali, entre os judeus e gentios. E Paulo, uma hora se refere aos judeus, outra hora se refere aos gentios. E aqui ele se refere primeiramente aos gentios, falando sobre a condição deles antes de Cristo, pois eles estavam separados do povo de Israel e assim não eram herdeiros das promessas da aliança que Deus havia feito com Abraão e com o povo de Israel. Nós lemos nos versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós devemos nos lembrar de que quando a Bíblia fala gentios, ela está se referindo a todos os povos que não são judeus, que não fazem parte do povo de Israel, do reino de Israel. Portanto, nós somos gentios que fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Devemos nos lembrar de que no Antigo Testamento Deus fez uma aliança com o povo de Israel por meio de Abraão. Sendo assim, nós não fazíamos parte desta aliança, pois não éramos judeus e não éramos israelitas. Mas Deus não escolheu o povo de Israel no Antigo Testamento para fazer uma aliança com eles porque eles eram bons demais, ou porque eles eram um povo grande, um povo rico, um povo que merecia ser escolhido por Deus. Não, pelo contrário. Nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 a 9. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, esse texto aqui é muito claro. O povo de Israel não foi escolhido porque era o melhor povo que havia entre todos aqueles povos ali na antiguidade. Pelo contrário, eles eram bem pecadores, como nós vemos no registro da história de Israel. Mas mesmo assim, mesmo Deus tendo escolhido esse povo de Israel, o povo judeu, nós já vemos indícios no Antigo Testamento de que outros povos seriam alcançados, de que os gentios seriam alcançados, como foi no caso de Raabe, a prostituta, Rute, o povo de Nínive, para quem Jonas pregou, assim como também outros. E tudo isso apontava para que na nova aliança em Cristo Jesus, na nova dispensação do pacto da graça, os gentios também seriam alcançados. E é isso que nós vemos acontecendo no Novo Testamento com a vinda de Cristo. E sendo assim, Paulo destaca aqui pelo menos 5 coisas acerca da condição dos gentios antes de Cristo, antes da nova dispensação em Cristo. Primeira coisa, eles estavam sem Cristo. Segundo, estavam separados da comunidade de Israel. Terceiro, eram estranhos aos pactos da promessa. Quarto, estavam sem esperança. E quinto, estavam sem Deus no mundo. No que diz respeito a estarem sem Cristo, isto apontava para o fato de não estarem unidos a Cristo espiritualmente, até porque não faziam parte do povo do Senhor. Em outras palavras, a sua condição era uma condição de miséria, pois não tinham um Salvador.
estavam fadados à condenação. Sem Cristo, estavam sem o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador que seria revelado posteriormente e se encarnaria. Essa era a sua realidade sem Cristo. No que diz respeito a estarem separados de Israel, como eu já expliquei, significava que não faziam parte da aliança do Senhor. Eram incircuncisos, não tinham o sinal do pacto, não tinham o sinal da aliança. Mas não somente isso. Os gentios também eram estranhos às promessas de Deus ao seu povo. Uma vez que eles não faziam parte do povo, uma vez que eles não faziam parte do pacto do Senhor, eles não tinham deveres a cumprir e muito menos privilégios a desfrutar. Então, todas as promessas e profecias que nós vemos no Antigo Testamento não se aplicavam a eles. Eles não receberiam aquelas bênçãos e não receberam ali no Antigo Testamento, mas somente posteriormente com a vinda de Cristo. E sendo assim, uma vez que estavam sem Cristo, uma vez que não faziam parte do povo de Deus e não tinham as promessas do pacto do Senhor, eles não tinham esperança. Eles não tinham esperança de salvação, eles não tinham esperança de um Salvador, do Messias que viria, como fora prometido para o povo judeu. Eles não tinham consolo, eles não tinham a paz que vinha do Senhor. Sem fé em Deus, estavam, portanto, sem esperança nesta vida. E, por fim, consequentemente, estavam sem Deus no mundo. Eles não conheciam o único e verdadeiro Deus, o Deus que havia se revelado ao povo de Israel por meio das Sagradas Escrituras. E sem o conhecimento desse Deus e do que ele requeria deles, eles não podiam, portanto, depositar sua fé nele, se arrepender dos seus pecados e assim desfrutarem das bênçãos do Senhor prometidas ao seu povo. A condição dos gentios era como de marinheiros perdidos em meio a uma tempestade no mar, com um navio indo em direção a um penhasco. E os gentios aqui, da igreja de Éfeso, deveriam se lembrar disto, de qual era a condição deles antes de Cristo, para que eles considerassem o quão grande era a salvação operada por Cristo em seu favor. Sendo assim, eu quero trazer algumas aplicações para este nosso primeiro ponto. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, de fato, qual era a nossa condição sem Cristo. Nós precisamos nos lembrar da nossa vida antes da nossa conversão. E nos lembrar da nossa vida antes da nossa conversão, não nos vangloriando pelo que nós fazíamos antigamente, como se fôssemos corajosos. Tem muitas pessoas, muitos crentes, que se lembram do seu passado pecaminoso, se vangloriando. Eu fazia isso, eu fazia aquilo e tudo mais. Eu tinha coragem mesmo. Pelo contrário, meus irmãos, devemos nos lembrar da nossa vida antes de Cristo de forma triste. Lamentarmos pela situação em que nos encontrávamos e agradecermos ao Senhor por nos ter libertado de tal miséria e de tal condenação. Portanto, toda vez que você se lembrar do seu passado de pecado, se lembre com tristeza. E toda vez que você testemunhar do seu passado, faça isso de modo que as pessoas que o ouvem entendam o quão triste é a vida de alguém longe de Cristo. O quão triste é a vida de alguém sem Cristo. Nós precisamos sempre ter em mente de onde viemos e de onde Cristo nos tirou, pois isso nos fortalecerá na fé e evitará a vanglória da nossa parte diante dos homens, ao sabermos que somos salvos não pelos nossos méritos, não pelas nossas boas obras, mas tão somente pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus. Sendo assim, a reflexão acerca da nossa condição antes de Cristo deve nos levar a ter um espírito de humildade diante do Senhor e humildade diante dos homens, um espírito de gratidão diante de Deus.
ao nos lembrarmos de tudo isso, de tudo que vivemos antes de Cristo, de tudo que fizemos antes de sermos salvos e convertidos pelo Senhor, devemos nos lembrar de quão ruim é viver sem Cristo, de quão ruim é viver separado do Senhor, de quão ruim é viver sem esperança, sem consolo, sem paz, sem amor e sem salvação. Pense nisto, para que não seja tentado a voltar a esta vida miserável, a se afastar do Senhor e se afastar da igreja do Senhor. Pense em como é ruim viver longe do propósito de Deus e longe da vontade de Deus. Compare sua vida de hoje com a sua vida antes de Cristo. Antes você estava perdido, estava sem esperança, estava sem a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira alegria. E se você tinha alguma esperança sem Cristo, essa sua esperança era vã. Não te levaria a lugar algum a não ser ao inferno e à condenação. E você pode ser tentado, meu irmão, a buscar isto em outras coisas deste mundo, a buscar esta alegria, essa paz, essa esperança, este amor em outras coisas, mas não irá encontrar de forma alguma. Eu vivo dizendo para minha mãe, quando eu a evangelizo e prego a palavra para ela: se Cristo não é suficiente para você, nada mais será. A senhora pode buscar onde for, a senhora não encontrará. Se para a senhora Cristo não funciona, digamos assim, nada funcionará. Se para a senhora Cristo não basta, nada bastará. E nós devemos ter isso em mente. O homem só precisa de Jesus Cristo. Já dizia Martinho Lutero. Não somos salvos pelas nossas boas obras, pelos nossos méritos, pela nossa cultura, educação ou o que for. É por Cristo. É pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. E o homem só precisa de Jesus Cristo. Mas partindo para o nosso segundo ponto, que é: desfrute da reconciliação operada por Cristo. Paulo agora, uma vez tendo falado da antiga condição dos gentios, ele passa a falar que os gentios não somente foram reconciliados com Deus, mas também com os judeus. E agora, portanto, judeus e gentios devem viver unidos na comunidade da fé, servindo ao Senhor, porque agora fazem parte da família do Senhor. Volte os seus olhos para o texto bíblico, versículo de número 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, a realidade dos gentios era que eles se encontravam longe de Deus, separados do Senhor, e que foram aproximados pelo sangue de Cristo. Antes, apenas os judeus estavam perto de Deus, pois Deus havia se revelado a eles. Deus habitou entre o povo de Israel, seja no tabernáculo, seja no templo. Mas agora, em Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, os gentios também poderiam desfrutar da presença de Deus e da união com Deus por meio do Senhor. Pois foi através dele que na nova aliança, qualquer um que ouve o evangelho pregado e se arrepende e professa a sua fé em Deus, pode ser salvo, pode se aproximar de Deus. De maneira que Cristo é o único caminho que leva a Deus. Ele é o nosso único mediador, aquele que faz uma ponte entre nós e Deus, derrubando todo tipo de barreira. E sendo assim, da mesma forma que Paulo falou no capítulo 1, de que todas as bênçãos que nós temos vêm do Senhor Jesus, ele continua asseverando isto no capítulo 2 e o fará por toda esta carta.
Cristo, somente Cristo. A nossa mensagem é Cristo. Como diz um dos solos da Reforma Protestante, solos Christus. É isso que nós afirmamos, é isso que nós pregamos e é isso que nós vivemos. E os gentios foram aproximados de Deus, não porque eles eram bons, não pelo seu mérito, não pelo seu esforço de fazerem algo agradável a Deus, de maneira que Deus se agradasse deles, assim como se agradou dos judeus e do povo de Israel. Deus se compadeceu dos gentios tão somente pela sua graça e pela sua misericórdia, e o fez enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer no lugar deles e pagar a sua dívida. Cristo pagou a nossa dívida e satisfez a justiça de Deus, nos aproximando com o Pai. Ou seja, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento que os judeus faziam, que o povo de Israel fazia, apontava para o sacrifício de Cristo, que não apenas salvaria os judeus, mas salvaria judeus e gentios. Salvaria judeus e povos de toda tribo, língua, raça e nação. Era para isso que aqueles sacrifícios apontavam, para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os gentios, como eu disse, não foram apenas reconciliados com Deus por meio de Cristo, foram reconciliados com os judeus. Lemos nos versículos 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Cristo fez de judeus e gentios um único povo. Ele reconciliou judeus e gentios entre si e reconciliou estes com Deus. Se antes judeus e gentios viviam separados, viviam em brigas ou coisas do tipo, se antes havia um grande preconceito entre o povo de Israel e as demais nações, Cristo veio para derrubar esse muro, derrubar essa barreira, tirar esse preconceito e os unir, judeus e gentios. Por isso, meus irmãos, entre o povo de Deus, entre a igreja de Deus, não há espaço para preconceito, não há espaço para racismo. Deus salva povos de todos os tipos, branco, preto, amarelo, pobre, rico. Deus salva todos. E a mensagem do Evangelho é para todos. Por muito tempo, os judeus que se converteram ao cristianismo naquela época, na igreja primitiva, não entenderam isso e viviam brigando entre si. Eles diziam que era necessário não somente crer em Cristo, mas também praticar a circuncisão e continuar cumprindo os ritos da lei cerimonial. E foi justamente esta lei cerimonial, que consistia nas festas, nos jejuns, na dieta dos judeus, nos sacrifícios, foi justamente essa lei cerimonial que foi abolida em Cristo. Quando o Novo Testamento fala que a lei foi abolida, não está se referindo à lei moral. A lei moral permanece para sempre, os 10 mandamentos. O que foi abolida foi a lei cerimonial, pois apontava para Cristo, e Cristo cumpriu toda esta lei. Os judeus davam forte ênfase a esta lei cerimonial e acrescentavam várias coisas, como nós vemos no caso dos fariseus, caindo num legalismo. Então eles pregavam que você era salvo se obedecesse à lei cerimonial, a lei moral, enfim. Mas Cristo veio justamente cumprir a lei cerimonial e assim salvar tanto judeus quanto gentios.
A regeneração em Cristo não depende, portanto, da lei, mas da graça de Deus e da fé em Cristo. Não depende da sua cultura, não depende da sua educação, da sua condição financeira. Depende apenas de Cristo. É pela graça, é pela fé em Cristo. E os judeus deveriam entender isso. Em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de um só povo, de um só corpo. Eles compõem a igreja do Senhor, cujo cabeça é Cristo. E é por isso que na igreja deve haver comunhão, deve haver união, deve haver amor. A verdade é que os judeus e crentes do Antigo Testamento nunca foram salvos pela lei ou pelas boas obras. Muito menos os gentios o seriam. Todos, judeus e gentios, da antiga aliança, da nova aliança, são salvos somente por Cristo, porque todos estão debaixo do pacto da graça e das promessas do pacto da graça. É isso que o sacrifício de Cristo fez. Uniu aqueles que estavam separados, seja dentre os homens, ou seja, os homens com Deus. E Paulo conclui esta parte, esse segundo ponto, nos versículos 17 e 18, dizendo: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, isto é, os gentios, e paz também aos que estavam perto, isto é, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo queria que os judeus e os gentios entendessem isso. Cristo veio e pregou para ambos. É verdade que ele pregou primeiro para os judeus, pois a sua missão era esta, e então os judeus o negam, boa parte, e ele parte para os gentios que são alcançados principalmente no ministério dos apóstolos. Mas Cristo anunciou a chegada do reino tanto para os judeus quanto para os gentios e pregou a mensagem de arrependimento, a mensagem de que o reino de Deus estava próximo e de que era necessário se arrepender. A mensagem de paz de Cristo consiste no fato de que agora, tanto os judeus quanto os gentios poderiam ser reconciliados com o Pai, poderiam ser reconciliados com Deus, de maneira que esta paz era o que daria esperança para eles. E tudo isso Cristo faz para que tenhamos acesso ao Senhor. Pois todos aqueles que estão sob Cristo e o recebem são feitos filhos de Deus, como nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 12. O ministério de reconciliação de Cristo é poderoso ao ponto de fazer com que aqueles que outrora eram inimigos do Pai serem chamados agora de seus filhos, de povo do Senhor. De maneira, meus irmãos, que eu também quero tirar algumas aplicações aqui para nós. Todos nós que estamos aqui, nesta congregação, nesta igreja, temos algo em comum. Todos nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Todos nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. É isso que nos une. Tudo aquilo que você pode pensar que pode nos separar é nada diante daquilo que nos une, que é o sangue de Cristo, que é a redenção em Cristo. De maneira que essa nossa união deve nos levar a amar uns aos outros, a conviver uns aos outros em amor. Essa nossa união deve nos levar a nutrir o perdão em nosso meio. Somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus. Antes estávamos separados uns dos outros, mas agora estamos unidos, estamos perto do Senhor, fazemos parte da igreja do Senhor. Essa nossa união deve nos levar à humildade, a considerarmos uns aos outros. Acerca dessa comunhão dos santos, a Confissão de Fé de Westminster nos diz, no capítulo 26, seções 1 e 2, todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares
que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus ofereceu a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então, os crentes são unidos, seja na igreja invisível, seja na igreja visível, pelo sangue de Cristo. Então, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua raça, não importa a sua cultura, não importa a sua educação, não importa o seu dinheiro, nada disso importa. O que importa é o sangue de Cristo. É isso que nos une. É isso que deve nos fazer um. Tão importante é essa nossa união com Cristo, que Jesus roga ao Pai por ela. João capítulo 17, versículos 20 a 23. Ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, essa comunhão dos santos, essa nossa unidade em Cristo, serve para provar ao mundo de que Deus nos ama, de que Deus enviou seu Filho por amor a nós. E Paulo nos diz, então, portanto, como proceder uns com os outros na igreja do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa deve ser a nossa disposição diante dos outros. Seguirmos o exemplo de Cristo, que teve humildade, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação esta sua posição. E foi humilde, foi um servo até a morte e morte de cruz. Paulo prossegue então para o que nós temos no nosso terceiro ponto. E tendo falado da condição dos gentios antes de Cristo, da reconciliação dos gentios com os judeus e destes com Deus, ele fala agora que tanto judeus quanto gentios compõem a família de Deus e, portanto, devem viver em união. Volte os seus olhos para o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Uma vez que os gentios foram salvos e alcançados pelo Senhor, agora eles e os judeus compõem uma só família, a família do Senhor. E na família de Deus não há ninguém melhor do que ninguém. Todos são pecadores que foram salvos pela graça mediante a fé. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais rico, não há mais pobre, não há mais escravo, não há mais livre. Todos são um em Cristo Jesus.
E como família de Deus, somos irmãos uns dos outros, e Deus é o nosso Pai. Portanto, o que deve reinar entre nós é o amor, que é o vínculo da perfeição, como diz a Sagrada Escritura. Mas não somente isso. Paulo fala no versículo 20 que nós somos edificados sobre Cristo. Diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E Paulo está ensinando aqui que Cristo é o único fundamento da igreja. O fundamento da igreja não são os profetas, não são os apóstolos. O fundamento da igreja é somente Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é o nosso fundamento. Aquilo que nos mantém de pé. A pedra angular de um edifício faz parte do fundamento e funciona como um suporte para a sua superestrutura. É aquilo que mantém de pé. E sendo assim, Cristo como fundamento da igreja vai contra o ensino da Igreja Católica Apostólica Romana de apresentar Cristo como a pedra angular da igreja. De apresentar Pedro como a pedra angular da igreja. Obrigado, diácono. Lá em Mateus, no versículo 16, no versículo 18 do capítulo 16, nós temos Cristo falando com Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos interpretam esse texto aqui dizendo que Cristo está chamando Pedro como fundamento da igreja. Ele é a pedra em que a igreja está fundamentada, de que Pedro é o primeiro papa da igreja católica. Mas esse ensino da igreja católica vai contra as escrituras e contra a história da igreja. Na verdade, Cristo não estava se referindo a Pedro, mas à confissão de Pedro. E a confissão de Pedro está no versículo 16 do capítulo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra da igreja. Esse é o fundamento da igreja. Cristo, o Filho de Deus, e não Pedro, como a igreja católica ensina. De maneira que a igreja depende somente de Cristo, está em torno de Cristo. Nós somos chamados nas Escrituras de pedras vivas. Pedro diz lá em sua carta, capítulo 2, versículo 5: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Cristo é a pedra principal, a pedra angular, o nosso fundamento, e nós somos pedras vivas edificadas sobre Cristo. Ele é o nosso fundamento. E é por isso que nós não somos abalados, é por isso que a igreja não é abalada. E finalmente Paulo diz nos versículos 21 e 22. Volte os seus olhos para o texto. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a igreja é edificada pelo Senhor. E nós, como crentes, somos agora templo e morada de Deus, templo e morada do Espírito Santo. No cristianismo, nós temos Deus habitando não somente entre os homens, Cristo, mas dentro dos homens, no Espírito Santo. É isso que Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos edificados pelo Senhor, edificados para o Senhor. Somos templo e morada do Senhor. Portanto, quando nós falamos da igreja, nós não nos referimos ao prédio da igreja. Templo do Senhor não são essas paredes. Somos nós. Então, muito cuidado.
Porque muitos crentes vivem como santos dentro do templo, dentro da construção aqui, e é muito fácil ser crente dentro da igreja, entre essas 4 paredes aqui, mas no seu corpo não adora a Deus. Na verdade, o seu corpo serve para a prostituição, para o pecado, para a imoralidade, para a pornografia e seja o que for. Então não se engane. Templo do Senhor não são essas paredes que você vê aqui. Templo do Senhor é o seu corpo. Portanto, cuide do seu corpo. Seja fisicamente, seja espiritualmente. E viva para a glória do Senhor. Use o seu corpo para a glória do Senhor. Lembre-se do seu passado. Antes você usava esse corpo e a sua força, a sua saúde contra Deus e para pecar contra Deus. Não medir esforços. E agora, uma vez que você é salvo, uma vez que você foi convertido pelo Senhor, use este mesmo corpo, esta mesma saúde para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Porque nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas somos chamados a viver na prática das boas obras. E sendo assim, meus irmãos, eu concluo trazendo mais algumas aplicações acerca desse ponto. Nós devemos nos alegrar por fazermos parte da família do Senhor, por fazermos parte da família de Deus. Isso deve trazer alegria ao nosso coração. Fazermos parte do povo do Senhor. E além disso, convivermos uns com os outros em amor. Convivermos com as diferenças, com as diversidades, com as pluralidades que há no nosso meio. Nós, como igreja, estamos lidando com pecadores. O seu irmão que está do seu lado, está na sua frente, está atrás de você, é um pecador miserável. E ele pode pecar contra você, ou ele vai pecar contra você. Nós vemos isso na igreja. Coisas acontecendo, pecados sendo cometidos uns com os outros. Mas nós devemos lutar pela unidade da igreja, amar uns aos outros e convivermos com essas diferenças. Por isso é necessário haver perdão, por isso é necessário haver paciência. Que Deus assim possa nos abençoar, meus irmãos, em Cristo Jesus. Que nós venhamos todos os dias ser gratos a Deus pela reconciliação que Ele fez por meio de Cristo, em nosso favor. Antes estávamos separados do Pai. Havia uma grande cratera entre nós e o Pai. Agora não há mais. Agora nós estamos em seus braços, em suas mãos, sendo alvos do seu cuidado para conosco. Portanto, que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te pedimos, sê conosco, tem misericórdia de nossas vidas, perdoa-nos pelos nossos pecados. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso mediador, aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que nos reconciliou uns com os outros. Ó Senhor, muito obrigado. Dá-nos um coração grato a Ti, um coração contente, e que possamos, Senhor, desfrutar desta união contigo e uns com os outros. Tem misericórdia, ó Pai, de nossas vidas e aplica a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.